Glória a Deus. Queria dizer, eu estou muito animado desde o dia 31, do final do 31, né? Ainda estou cheio de expectativa, cheio do fogo de Deus para aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na vida da igreja também. Então, eu creio que há uma expectativa em seu coração para aquilo que Deus está inaugurando hoje. É o nosso primeiro culto do ano. Nós sabemos que foi muito bom, finalizar da forma correta, né? Nós aprendemos no dia da virada que é importante terminar bem e lançar fora tudo aquilo que passou para que Deus possa estabelecer coisas novas, para que Deus possa inaugurar coisas novas. Então, nós transicionamos a passagem do ano convictos, né, daquilo que Deus pode nos fazer, porque a palavra é bem enfática quando ela diz que sem mim nada podeis fazer. Então, viver um ano novo, sem ele, a gente não vai poder fazer muita coisa. Podemos até fazer alguma coisa por conta da força natural que a gente tem, né? Mas a Bíblia diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então, a nossa força tem que sair dos holofotes para que a força de Deus apareça através de nós, né? E é isso que nós vamos ratificar, né? Aquilo que Deus colocou em meu coração para que nós possamos fazer com que esse ano seja um ano verdadeiramente de vitórias constantes. Eu creio, queridos, que nos 12 meses Deus vai intervir na minha vida e na sua vida. Quantos creem aqui? Assim será como você diz. Aleluia. Diga: assim será. Como eu digo. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos ter uma manhã de instruções. A gente sabe e entende muito bem que Deus não vai na nossa retaguarda nos conduzindo para esse novo ano, não é? Deus vai adiante de nós. O que é que vai na retaguarda? Os sinais que produzirão poder, transformação, né, na vida daqueles que creem. Então, a bondade e fidelidade vão te seguindo em todo o tempo. As misericórdias de Deus, a sabedoria de Deus, tudo vai te acompanhando. Os sinais vão se manifestar. Mas quem vai na frente abrindo as portas é Deus. Eu vou adiante de vós. É pouco ou é muito? É grande demais. Saber que Deus vai abrindo as portas aqui, você vai abrir as águas para que eu possa passar. E mesmo que as águas não se abram, você vai ser conduzido por sobre as águas. Mas vai chegar lá, porque Deus é um Deus que faz você superar, avançar, vencer. E Ele ainda diz: não tema, você é mais do que vencedor. Nós só sabemos de uma coisa: a gente não pode ficar parado, estático, paralisado, diante das coisas que vão se surgir, mas isso é natural. Jesus nos alertou quanto a isso, né? Ele disse: no mundo vocês vão ter desânimos, aflições, obstáculos, adversidade, mas eu venci com tudo isso que se apresentou na minha vida. Então você pode vencer também, nós podemos vencer também. Foi nos dada autoridade, foi nos dada fé, que coisa maravilhosa. Foi nos dada uma graça que vai trazer a força de Deus para se sobrepor sobre a nossa força. Você está pronto? Eu sei que você acordou há pouco tempo, né? No domingo de manhã é bom sempre ficar um pouco mais na cama, mas é necessário despertar para aquilo que Deus quer nos instruir. Você vai sair daqui com mais força e mais alegria, eu tenho certeza disso. Eu quero te indicar 3 literaturas aqui, que vai também, para esse tempo novo, é necessário. Autoridade em três mundos, de Charles Capps, né? Ele trata como usar a autoridade de Deus e a gente vai precisar aprender como usar a autoridade para esse tempo que se inicia. O nome de Jesus, né? A Bíblia retrata e diz que nós precisamos, em tudo aquilo que a gente quiser que se realize na vida da gente, a gente só pode pedir através do nome. Não tem outra forma, né? Peça em nome de Jesus e vos será concedido. Você pode superar isso.
Já estou te alertando, porque vamos encontrar algumas dificuldades, não vai ser fácil, mas é possível, né? Tudo é possível àquele que crê. Então nós podemos superar, porque nós temos um Deus que vai adiante de nós. Amém? Aleluia, você está pronto? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Miqueias. Talvez você nem tenha visto esse livro ainda, não sabe nem onde é. Eu sei que é vizinho a Jonas. E está lá na Bíblia, na versão NVI, os irmãos da mídia, os Alex e as Alexas da vida, do plantão de hoje, né, vão estar ali para nos auxiliar. Eu desde já agradeço. Miqueias 2,13. Vamos lá na Bíblia NVI. Oh, glória a Deus. Aqui está meio claro, né? Deixa eu ler aqui. Aquele que abre o caminho, diga, ele abre caminhos. Quem é aquele? Quem é aquele? Senhor, é Deus. Não é você que vai abrir. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, ou adiante de vocês. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Amém? Aleluia. Então, como já falei, esses primeiros dias do ano já trazem uma reflexão para nós e geram uma grande expectativa, porque a gente sabe que Deus vai estar nos acompanhando, né? Ele vai estar nos acompanhando com as ferramentas, com o Espírito Santo, né? Com tudo aquilo que é pertinente à sua carreira espiritual. E a gente sabe que optou ou escolhemos, né, agora entender que nós somos espírito e não mais alma e emoções, né? Nós andamos pelo Espírito, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, as coisas espirituais, elas devem ser a nossa porta, né, que vai exalar, que vai representar aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós temos dentro de nós. Nós tivemos ontem, inclusive quero frisar isso, abrir aspas, velório da irmã, abrir um parênteses, né, da mãe de Helena, a irmã Laura, e uma palavra que Nino falou lá, eu fiquei, ela, 94 anos, ela volta para casa, mas ela deixa alguns referenciais, inclusive para mim, né? Grande parte dos momentos que ela passou nos dias, né, que findavam a sua atuação aqui na terra, ela passou louvando. Ela louvava ao Senhor. Então, quando ela louvava ao Senhor, exatamente estava representando a figura de Cristo nela, como o Nino bem frisou. Deus precisa, as pessoas precisam ver Deus em nós, refletindo a glória de Deus, refletindo o próprio Jesus a partir de nós. Queridos, nós agora entendemos, por sermos espirituais, que a morte não é o fim. A morte finda um ciclo, para que Deus possa abrir porta para o outro ciclo, que é muito mais, que é muito melhor, não é? E é um ciclo onde você vai estar junto com o Senhor, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. E isso representa o quê? Eu não preciso ter mais medo disso. Por quê? Porque a influência da entrada na morte por causa da desobediência do homem trouxe em nós medo, né? A gente fica aterrorizado quando vai a um cemitério, né? A gente fica impactado, né, com o fim da vida de alguns dos nossos, né? E isso faz parte do pecado que entra no mundo, trazendo tudo isso, morte, enfermidade, que não era para ter. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados como imortais. Olha só. Então o pecado entra no mundo, a morte entra. Aí o que aconteceu? Deus disse, eu vou resolver de forma pessoal isso. Aquele que começou a rir de vocês, eu vou zombar deles, trazendo a imortalidade de volta. Então Deus envia Jesus, e ele vem, morre por nós,
e consigo ele traz a imortalidade de novo. Nós fomos colocados, recolocados na posição de imortalidade. Por quê? Porque nós não vamos morrer na eternidade. Nós vamos viver durante toda a eternidade. Aqui é só um processo, é só um cartão de crédito que você vai cumprir uma validade e vai aprender a investir nele em vez de estar gastando de forma dissoluta. Falei morto, todo mundo fica um pouco quieto, né? Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então nós devemos ter essa convicção, essa concepção de que verdadeiramente a gente deixou o passado para trás. Por quê? Porque Deus só pode intervir quando esse passado não está mais ocupando seu coração, sua mente. Paulo disse, rapaz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para trás. Hein? Prossigo para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Eu prossigo para um caminho. Aleluia! E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios 3, verso 6, na Bíblia NVT. Aleluia! Diga glória a Deus. Provérbios 3, 6 diz assim: busque a vontade dele. Dele quem? De Deus. Busque a vontade dele em tudo que você fizer. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Quem vai mostrar o caminho? Deus. Nós não vamos tatear, andar no escuro durante 365 dias de 2026. Deus vai na nossa dianteira. Ele vai na frente, abrindo correntes, abrindo caminhos, quebrando correntes, como diz o louvor. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, de noite e de dia. Eita, glória a Deus, não importa a hora. Em todo o tempo ele vai estar disponível, ele vai estar abrindo portas. Amém? E essas instruções a gente vai pegar aqui hoje para que possa correr com alegria. Não é? Mesmo entendendo, fazendo chuva ou fazendo sol, Deus vai te dar amparo, sustentação, porque Ele sustenta a sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ou pela palavra do seu poder. Amém? Nós vamos estar correndo essa carreira cheios de fé e esperança, sendo produtivos na fé que nós afirmamos que temos, praticando a palavra acima de tudo, querido. Não é? Rejeitando aquilo que não pertence mais a nós. Quando as coisas chegam, a gente pode declarar em fé, isso não pertence mais a mim. Existe uma limitação, uma delimitação em volta da minha casa, em volta da minha vida, e você não pode ultrapassar nem trazer danos para a minha vida, porque Deus é aquele que me levantou, me resgatou e me faz transbordar e me fará mais ainda transbordar. Aleluia! Eu quero fazer hoje um paralelo, né, com esse novo tempo, esse novo começo, para uns recomeços. Não sei como é que você está chegando nesse ano, como foi que você mergulhou nele, né? Se foi algo que não terminou, ou se foi algo que te trouxe feridas. Para isso tem recomeço, e a gente sabe que recomeço é diferente de começo, é ou não é? Começo é tudo novo, a gente se alegra, né? Fica animado, né? Como se tivéssemos recebido uma injeção. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Começo é tudo bom, mas recomeço traz feridas, traz marcas. Não é assim? Alguns estão dessa forma, mas vão ser resgatados. A Bíblia diz que Deus estende as mãos e coloca você sobre a plataforma para lançamentos mais altos, lançamentos mais longe. Você crê nisso? Aleluia! Para isso nós aprendemos, nós sabemos, eu vou trazer um paralelo a um pouco da história do povo de Israel quando foi tirado da escravidão do Egito. Eles foram levados para uma liberdade. E chegou algo no meu coração que dizem que tem dois tipos de liberdade, né? Tem uma liberdade falsa e uma liberdade verdadeira. Qual é a liberdade falsa? Esse tipo de liberdade
é onde o homem é livre para fazer o que bem entender. Eu vou dizer de novo. A falsa liberdade é quando você faz o que bem entende. Mas a liberdade verdadeira é a qual você é livre para fazer o que deve fazer. Aquilo que deve ser feito é aquilo que é instrução de Deus para você. Essa é a verdadeira liberdade. Você não depende dos homens, você não depende das emoções, você não depende do clima, você não depende da inflação, você não depende de governos, você deve depender exclusivamente de Deus. Aleluia! E esta luta vai perdurar e perdura até os dias de hoje. Né? Nós saindo ou tirando essa capa, essa roupa, né? De querer fazer as coisas no nosso próprio braço e vestindo a roupa que Deus nos deu para fazer, a obedecer as palavras que Ele nos traz como instrução, para que a gente possa ir mais longe. Você está pronto para ir mais longe? Aleluia! Queridos, a gente vai estar trabalhando um pouco sobre Êxodo, capítulo 13, verso 17, né? Mas eu vou mostrar para você que em todo o tempo, tanto na Bíblia como na nossa vida, deve haver duas responsabilidades. A responsabilidade de Deus, que faz cumprir aquilo que diz na sua palavra, e a nossa responsabilidade de fazer as coisas conforme Deus tem instruído. Então, são responsabilidades de ambas as partes. É ou não é? Então, eu vou trabalhar aqui pontuando 3 responsabilidades que nós não devemos nos separar dessas responsabilidades, porque elas nos assegurarão, elas nos darão o suporte necessário de vivermos o melhor de Deus durante 2026 e os anos que se seguirão. A primeira responsabilidade é de seguir ao Senhor. Amém? A segunda responsabilidade é de confiar no Senhor. E a terceira e última responsabilidade do que Deus colocou no meu coração é louvar o Senhor. Talvez você possa até pensar, mas louvar o Senhor? Como? No púlpito ou no grupo de louvor? Não, a sua vida deve ser uma vida de louvor a Deus 24 horas por dia. O louvor é algo sobrenatural e a gente vai falar sobre esses 3 pontos aqui para nos trazer exatamente a sabedoria necessária de poder agirmos embaixo da palavra de Deus. Então, quero ler aqui em Êxodo 13, 17, lá na NVT, por favor, meus queridos. Glória a Deus. Então, quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu. Diga, Deus conduz. Diga, eu serei conduzido. Deus não os conduziu pela estrada principal. Mas eu acho que essa versão é outra. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Deus não os conduziu pela estrada principal que que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto. O caminho que Deus deveria levar o povo era um caminho mais curto. E você sabe que Israel, eles poderiam ter atravessado em poucos dias o percurso necessário para chegar na terra prometida. Mas Deus não o conduziu pelo caminho mais curto. Por quê? Aí Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para o Egito. Então, Deus escolheu um caminho mais longo. Isso nos traz também a compreensão que não importa a demora de certas situações ou de certas bênçãos chegar na sua vida. Né? Porque Deus é quem testifica, Deus é quem conclui, Deus é quem cumpre, Deus é que faz as coisas acontecerem em nossas vidas. Não importa um tempo. O que importa é eu estar firmado na fé, como foi cantado aqui. Estou firmado na fé. Eu creio que Deus me levará para um fim proveitoso, para um resultado que vai promover a alegria em minha vida. Aleluia! Então vamos lá no verso 18.
verso 18, queridos. Por isso, Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Você está preparado para marchar? É uma marcha. Você está caminhando, atravessando situações, superando situações. É uma forma de estar caminhando e marchando. Marchando dá uma ideia, uma representação de progressão, de avanço, de caminhar para frente, não regredir. Não é que você já viu alguém, uma equipe de soldados marchando para trás? Não, a gente só vê, e eles marcham de uma forma, né? Bem diferenciada, todo mundo em plena harmonia. É lindo, né? Você vê aqueles soldados marchando, mas marchando para frente, marchando para aquilo que foi estabelecido por Deus, como é o nosso caso. Nós somos soldados de Cristo. Né? Você foi arregimentado, colocado nessa tropa vencedora, mais do que vencedora, para andar para frente, olhando para frente, focando para o Senhor, focando para as coisas do alto e não mais para as coisas da terra. A dependência não deve ser mais das coisas da terra. Quando a gente se acostuma a depender das coisas da terra, querido, certamente nós estamos dando um aval, né, para que sejamos tirados do ambiente espiritual, onde Deus não quer que a gente saia, como Adão saiu da posição dele. Deus quer que você permaneça na posição, crendo que mesmo que o sangue dê na canela, você vai permanecer firme naquilo que Deus já falou, naquilo que foi profetizado na minha vida e na sua vida durante esses últimos dias. Queridos, não foram apenas palavras bonitas, foi algo para mexer com a gente mesmo, para colocar a nossa fé em movimento. Vai acontecer, Deus já começou fazendo e vai ser concluído da forma como Ele estabeleceu. Deus realizou uma inauguração em nossas vidas. Aleluia! Agora, nesse ponto principal, ou primeiro ponto, de seguir a Deus, seguir ao Senhor, essa deve ser a nossa direção em todo o tempo. Nada pode nos tirar disso. Rapaz, eu estou seguindo a voz daquele que me guia. Aleluia! Então Deus, Ele traça o caminho. Ele planeja o melhor caminho. A Bíblia diz que os nossos planos podem ser bons planos, mas melhor são os planos que Deus tem para nós. Então a gente não deve estar preso. Deus conhece os nossos planos. Ele pode até inaugurar coisas que vai fazer seu plano acontecer. Mas como Deus aconteceu aqui com relação ao povo de Israel, foi o que aconteceu. Os planos eram de chegar em poucos dias. Mas Deus viu que lá na frente tinha um problema que eles ainda não tinham a maturidade suficiente de resolver. Eles iam perecer num caminho curto. Aí Deus disse, eu vou levá-los por um caminho maior. Eles vão arrodear. Mas esse caminho, embora seja maior, será o caminho que vai trazer paz, alegria. E eles poderão ver, poderão desfrutar daquilo que eu já preparei de antemão. Ei, o seu 2026, Deus já preparou, não vai acontecer. Deus já preparou, Ele apenas vai iluminar. Ele vai te guiar, Ele vai te levar, Ele vai adiante. Desfrute disso, desfrute disso, desfrute disso, desfrute disso. Já foi feito. Aquilo que é 2026 para Deus já é passado. Vou dizer de novo. Aquilo que Deus já fez em 2026 já é passado, já está feito. E agora, pastor, vai começar a mesa. Tome posse agora. Aleluia! Glória a Deus. Então é possível que a gente até não compreenda certas situações. Porque não aconteceu, a gente começa a questionar. Mas, queridos, questionar a Deus, a gente pode questionar no intuito de saber mais do que Deus vai fazer. Mas questionar ou duvidar de Deus, a gente nunca deve fazer. Porque a gente sabe que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Eu não sei como é que Deus vai fazer acontecer essas coisas, fazer você tomar posse, mas eu tenho a plena certeza que será o melhor caminho para você, para esse ano. Aleluia! Então, isso muitas vezes vai nos levar a experiências.
Há momentos de experiências, momentos de oração com Deus. Né? A gente não vai ficar somente sentado ou deitado numa rede esperando as coisas acontecerem. Já estão prontas, mas eu preciso ter uma atitude, eu preciso estar orando. Quando eu oro, eu estou startando coisas que eu não estou vendo ainda. E Deus disse, starte, haja em fé, fale em fé, veja pela fé. Tem exemplos aqui que Eliseu orou pelo seu servo para que ele pudesse ver com os olhos espirituais aquilo que Deus já preparou de grande. A Bíblia nos instrui a falar fé. Que alguém disser, não cesse de falar. Mas também fala da forma como nós devemos proceder e agir. Tomar atitudes, caminhar independentemente de, apesar de, está chovendo ou não, está nublado ou não, eu vou caminhar, eu vou sair, eu vou avançar. Nada vai me impedir. Aleluia. Salmos 25, verso 4, NVT. A palavra diz assim, mostra-me o caminho certo. Essa é a nossa responsabilidade. Senhor, mostra-me o caminho certo. Eu acho que eu vou por aqui, eu acho que eu vou por ali. Essa não é a tomada de decisão que Deus quer que você tenha. Mas você orar, Senhor, mostra-me o caminho. Eu tenho 2 caminhos aqui. Para onde eu vou seguir? Certamente Deus vai direcionar. Deus vai ratificar com alguma coisa. Um instrumento, um animal, uma luz, né? Uma estrada diferente, um detalhe diferente. Deus vai sinalizar. Amém? Disse, Senhor, ensina-me por onde eu devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti eu ponho a minha esperança todo dia. Diga todo dia. Diga todo dia. A minha esperança deve estar nele. E não em Rômulo Júnior, e não em Álamos, e não em Marcelo, e não em tantos outros, vocês que aqui estão. Nossa esperança deve estar no Senhor. É por isso que ele diz lá em Lamentações, ele diz, traga a esperança, traga a lembrança, aquilo que te traz esperança. O que é que te traz esperança? As promessas, que são milhares, que estão disponíveis para nós. Sua palavra diz isso, então eu trago isso, para que seja evidenciada, para que haja um mover poderoso a partir de dentro de mim, para que possa se estabelecer exteriormente. Aleluia! Lembra-te, Senhor, de tua compaixão, de teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Diga, desde a antiguidade, Deus tem me amado. Deus tem tido compaixão de mim. Deus tem misericórdia de mim. Aliás, as misericórdias do Senhor são as causas de vocês ou nós não sermos consumidos. Você está aqui? Aleluia! A noção que nós devemos ter é que, enquanto estivermos sendo guiados por Deus, né, ou seguir a Deus, a gente vai estar seguro. Não é? Você já andou seguro porque alguém vai estar ao seu lado? Né? Às vezes um amigo, às vezes um pai. Tem pessoas que não sabem resolver muita coisa sozinho. Mas com a presença de alguém por perto vai trazer segurança, calma, quietude, paz. E Deus, Ele vai trazer exatamente isso. O senso de segurança que nos faz animar, que nos encoraja, que nos faz proceder da forma correta. Amém? Deus não opera na inquietude. Né? Ele apenas diz, não ande ansioso. Quando você para isso, quando você encerra isso, aí eu entro com a minha paz, que excede todo entendimento, e vai trazer alegria no seu coração. Aleluia. Agora é possível que nesse caminhar, Deus ele possa fechar algumas portas e também abrir outras. Olha só. A gente tem exemplos na Bíblia, e vai ver aqui, que Deus pode até estar fechando algumas coisas para você, para te proteger, para te livrar. Mas também Ele pode estar abrindo outra porta
para poder envergonhar aqueles que tentaram te envergonhar. Ele te dá dupla honra, ele te dá promoção. Oh, aleluia! Essa é a convicção daqueles que seguem o Senhor. Quando você segue o Senhor, há um ambiente sobre você, um ambiente de mudança, um ambiente de transformação, um ambiente onde tudo é possível àquele que crê. Eu amo esse versículo. Aleluia. Atos 16, versos 6 e 7. Aleluia. Diz assim: em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu, diga, fechou a porta. O Espírito Santo impediu de pregar a palavra. Pregar a palavra é certo? Claro que é o desejo de Deus para mim e para você. Mas vai ter situações em que Deus vai fechar a porta para você não pregar. Só ouvir, só ficar atento. Opa! Às vezes a gente chega num canto e diz assim, o que é que eu estou fazendo aqui, né? É ali onde Deus está preparando algo para se apresentar ali, ser inaugurado ali, ser estabelecido através da sua atenção. Fica quieto e veja o que o Senhor vai fazer através de você. Aleluia! Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, fechou a porta. Então, vai ter situações que vai acontecer isso. Do contrário, 2 Coríntios 2,12, na Bíblia NVT, fala também Paulo, quando ele cita, ele diz, quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas, olha aí, pregar a palavra. O Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Deus abre portas de oportunidades para nós, de segunda chance, de recomeços. Oh, aleluia! Glória a Deus, a nova aliança, querido, que nós temos agora, ela é superior. Tudo isso que eu estou contando são exemplos, é sombra daquilo que devemos desfrutar e usufruir na nova aliança. Deus estava mostrando que mesmo o povo não tendo uma aliança superior, ele estava com ele. Deus hoje, na nova aliança, ele não somente vai estar diante de nós, mas ele está dentro de nós. Que é mais seguro ainda, não é não? Rapaz, eu sei quem tem o crido. Eu sei quem habita dentro de mim. Ei, aquele que habita em mim vai me dar direções, vai me dar sinalizações. Eu estou talvez passando por um processo, fecho a empresa, abro algo novo, construo isso, não construo. Deus vai te dar sinalizações. Porque Ele não vai te deixar caminhando à toa de forma que venha perder ou ter danos. João 14,6, todos nós sabemos. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, ele é o único caminho que nos conecta com Deus. Não tem outro caminho. Andar conectado com Deus vai transmitir, traduzir, representar para nós um caminho seguro em 2026. Jesus também diz em Mateus 16:24, na King James, diz assim, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me acompanhe. Ele está te chamando, te dizendo que você deve acompanhar, porque ele vai na sua frente, é ou não é? Aleluia. Ele diz, negue-se a si mesmo, é exatamente você deixar a dependência das coisas, a dependência das pessoas, a dependência emocional que tanto tem martirizado pessoas, a dependência emocional que tanto tem levado pessoas à depressão, ao suicídio. Deus disse, não dependa dessas coisas, dependa somente de mim. Fique quieto e veja o que eu vou fazer. Aleluia.
Glória a Deus. Então nós falamos sobre a necessidade de traçar, entendendo que Deus traça o caminho, que Ele fecha portas e abre portas, mas também Deus é aquele que encoraja a nossa fé durante esse processo para seguir a Ele. Ninguém segue Deus sem fé. Ou segue? Não, é pela fé. Tudo em Deus é pela fé. Nós fomos trazidos de um lugar natural, improvável, para um lugar sobrenatural, para um lugar espiritual. E você só vive isso pela fé. Então Deus, ele aproveita em todo o tempo. Querido, esse ano vai ser um tempo de Deus estar fornecendo algo para você no percurso da maratona. Você já viu aquelas maratonas? E as pessoas vão correndo 10 quilômetros, 5 quilômetros, mas tem pontos onde vai ter gente entregando uma aguinha gelada, não é quente não. É ou não é? Já viu os baldes de gelo bem grandes, os tonéis tem lá, dando água gelada para você ter um suporte, oxigênio, força para avançar para mais além. Vai ser assim durante 2025, os anjos vão estar em todo o tempo parados em pontos casuais, para poder fornecer força, para poder fornecer palavra, para poder trazer a memória, trazer a lembrança. O Espírito Santo é tudo isso. Vai ser tudo isso na sua caminhada, no seu percurso de 2026. Você crê assim? Glória a Deus. Atos 23, 11. Atos 23, 11. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado de Paulo, Deus apareceu a Paulo. Você crê que Deus pode aparecer a você? Só alguns, né? Então, Deus, pondo-se ao lado dele, de Paulo, disse: coragem. Olhe para seu irmão e diga para ele: coragem, irmão. Esse percurso vai exigir de você coragem. E Deus é aquele que mais anima. Deus é aquele que mais diz: ei, não tenha medo. Seja forte e corajoso, ou seja, tenha coragem sempre. Ei, não titubeie, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, olhe para mim, olhe para a minha direção. Eu vou te guiar para um lugar seguro. Jesus disse para os discípulos quando foram para outra margem. Ele foi com eles? Não. Ele disse: olha, vão andando aí, vamos lá para outra margem. Já foi declarado. Se ele disse vamos para outra margem, o percurso estava seguro, é ou não é? Você subentende o quê? Rapaz, nós vamos chegar lá, porque aquele que muda tudo, aquele que transforma, aquele que ampara, aquele que dá suporte, ele está dizendo que a gente vai chegar lá. Mas isso não quis dizer que seriam águas de brigadeiro, águas tranquilas. É ou não é? Tiveram uma tempestade no meio do caminho. Diga, é no meio. Diga, é no meio, onde ele vai estar presente comigo. Aleluia! Olha só, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Seja lá onde você for, você carrega um testemunho dentro de você. Deus vai providenciar situações de que você esteja seguro e chegue lá pronto para testemunhar. Chegue mais animado de quando começou a viagem. Aleluia! Salmos 31, 24. Diz assim: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Tem alguém esperando no Senhor aqui? Meu Deus, vai ser extraordinário. Vai ser pipoco do trovão que Deus vai fazer durante o ano todinho. Eu declaro 12 meses de intervenções divinas sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Salmos 27, 14, na King James, diz assim: confia, diga, eu preciso confiar. Confia no Senhor, assim Ele fortalecerá o seu coração, por depositares somente no Senhor a tua esperança.
É um depósito que você precisa fazer. Depositando, Senhor, eu deposito toda a minha vida. Todas as minhas finanças. Todas as minhas emoções. Todas as minhas situações. Eu deposito em você como esperança. E terei colheita de tudo aquilo que estou colocando diante de ti. Aleluia! Aonde você tem colocado seus problemas? Aonde você tem entregue seus problemas? Entrega ao Senhor. Não é? Lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, diz: não andeis ansiosos. Entrega, lança sobre ele. Eu preciso lançar. Eu preciso entregar para ele. Entrega tudinho aqui, para que você corra velozmente, para que você corra mais leve. A gente leu Hebreus aqui 12, que diz que nós temos testemunhas como exemplo. Rodeados de testemunhas como exemplo. E nos desembaraçando de pesos e pecados. Esse vai ser o nosso processo. Tem coisas que ainda insistem em aparecer na minha vida e na sua? Não, não é? Mas eu vou aprendendo, porque a vida do crente é como a luz da aurora. Ela vai, iluminando, 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 até ser dia perfeito. Aleluia! Josué 1,8, na NVT, diz assim: esta é minha ordem. Quem está dando a ordem? Deus. Uma ordem de Deus a gente obedece, não é não? Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. É preciso ter coragem, convicção de força, mas eu preciso estar animado. Quantos estão animados aqui esta manhã? Glória a Deus. Mostra essa cara de animosidade, de alegria. Porque a Bíblia diz a Neemias, e ele transmitiu para nós que a alegria do Senhor é a força dele. E o que é que ele estava fazendo? Recomeçando, reconstruindo, trazendo alicerces fortes, né? Para aquele tempo, para aquela incumbência que Deus deu para ele. Deus está dando para você incumbências, mas está dando toda a ferramenta necessária, inclusive a alegria. Aleluia! Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Vai ser uma caminhada, mas por onde você andar, Deus estará com você. Por quê? Porque a minha confiança vai estar nele. Aleluia! E outra parte onde está inserido seguir ao Senhor é que Deus vai adiante para o seu povo. Está lá em Êxodo 13, 21 e 22 na NVT. Olha só que maravilha, que poder, que imagem espetacular. O Senhor ia adiante deles. Diga, ele vai adiante de mim. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. E durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Meu Deus, que algo poderoso. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia. E, independente do que esteja passando, a luz do Senhor vai estar iluminando seu dia e de noite através da palavra, que é o fogo de Deus dentro de você hoje. Hoje, talvez, se Deus quiser, pode até fazer a mesma coisa que fez antigamente. Mas hoje é algo muito mais sobrenatural. Não era somente algo físico que estava se mostrando ali, mas é algo espiritual que já está dentro de você, que age a partir de você, de dentro para fora. Aleluia! Deus não nos envia sozinhos aos desafios. Diga, eu nunca vou estar só. Você acha que Deus vai dizer, faça isso, faça aquilo, e vai mandar tu sozinho? Diga, não, 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 não. Diga, não, 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 não. Sim, 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 sim. Mas sim, olha só, Deus não nos envia sozinho aos desafios, mas sim, caminha à nossa frente, preparando o caminho. Aí está glória a Deus.
Glória a Deus. Quem já vê isso com os olhos espirituais? Deus na frente, abrindo correntes, quebrando o mato, preparando, aplainando o terreno. Somente para você passar. Vamos aplanar. Porque os reis e sacerdotes estão chegando. Eles vão passar, eles serão conduzidos por mim. Aleluia. Tudo isso, queridos, é o resultado de colocar Deus em nossos planos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão constrói os que edificam. Deus precisa estar em nosso negócio. Deus precisa estar em nosso emprego. Deus precisa estar em tudo. Em nossa família. Na criação dos nossos filhos. Deus fornece sabedoria. Deus fornece a direção correta. Que não vai trazer dano nem dor na sua vida. Aleluia, tem um exemplo de Josué, quando Deus diz a ele, seja forte, corajoso, ele começa a fazer, ele diz, comece a fazer, ou tenha o cuidado de fazer somente o que está escrito. Se somente o que está escrito, é somente o que Deus diz. É ou não é? Mas sabe, antes de partir para derrubar as muralhas de Jericó, ou atravessar o rio que Josué precisava atravessar, ele se consagrou. A gente tem se consagrado. Nós temos nos consagrado diante de Deus para avançar nas decisões, nas direções que Ele tem nos dado. É necessário isso. Você, quando acorda de manhã, você precisa falar com Deus, você precisa dar bom dia ao Espírito Santo. Você precisa convidá-lo para estar com você durante o dia. Espírito Santo, eu já estou pronto. O que vamos fazer hoje? Eu sei que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Aleluia! Glória a Deus. E Deus ainda deu uma estratégia. Consagrações trazem estratégias da parte de Deus. Deus deu uma estratégia. Deus não disse, olha, vocês não vão quebrar o muro, porque na força de vocês não consegue. Mas eu vou mostrar a vocês, para deixar aquele que é sábio, né, lá embaixo, para entender que a sabedoria de Deus não pertence à inteligência do homem. Vocês vão rodear Jericó por 6 vezes, na 7ª vez, por 7. Na 7ª vez, vocês irão tocar trombetas. Meu Deus do céu. Sabe o que é que Deus fazia? Colocava, que a gente vai falar um pouquinho na frente, os músicos, os ministros de música, os instrumentistas, para estar guiando toda a equipe, todos os soldados para uma batalha. Já pensou? Quando o louvor abre aqui, está abrindo o quê? Conduzindo o exército de Deus, os anjos de Deus, para uma batalha, não é não? Às vezes a gente chega aqui cansado, chega inquieto, chega aqui preocupado, aí Deus vai, olha só, começa a apresentar um louvor para que haja quietude, para que haja a quebra de julgos, porque o louvor quebra julgos, quebra situações que ainda insistem em permanecer na nossa vida para nos manter escravos. Sabe, eu vi, quando estava meditando nesse texto, eu vi algo tão precioso. Quando Deus liberou ou libertou aquele povo da escravidão do Egito, libertou numa noite. Deus tirou o povo do Egito da escravidão durante uma noite só. Mas precisou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Às vezes a gente diz que é crente, a gente apegou-se à salvação, a gente foi livre, liberto, a gente foi resgatado, mas continuamos ainda com o Egito dentro, com as coisas ainda antigas dentro, como a gente frisou isso na virada de ano. Solta isso, não é mais teu. Aleluia. Isaías 45, verso 2 e 3, na NVI, diz assim, eu irei adiante de vocês e aplainarei montes. Esse caminho não vai ter pedra de tropeço, esse caminho não vai ter espinho,
Deus vai deixar ali prontinho, como se estivesse colocando um tapete para você passar. Aplainar, deixar ele todo nivelado. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Olha só. Quebrando correntes, quebrando portas que você não conseguiria abrir nunca. Mas Deus vai quebrar, Deus vai abrir as trancas de ferro. Eu darei a vocês os tesouros das trevas, a riqueza armazenada em lugares secretos. Você crê que Deus pode usar pessoas para depositar dinheiro na tua conta? Tesouros secretos, nem você sabia. No outro dia vai dizer, quem botou, quem depositou? Meu Deus, continua, vai lá, tira e usufrui, saca. A gente está aqui na mesa, sacando aquilo que nos pertence como direito, como aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Ei, Deus chama você pelo nome. Aleluia. E o segundo ponto, eu falei da primeira responsabilidade nossa, que é seguir ao Senhor, mas agora é confiar no Senhor. O que é confiar no Senhor? É entregar tudo aquilo a Ele. É Ele quem está tomando a iniciativa, é Ele quem está proclamando coisas, é Ele que está inaugurando coisas. Provérbios 3:5, na NVT, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Dependa de Deus. Aleluia! Em recomeço é necessário confiar naquele que diz que está conosco todos os dias. Você sabe que ele está com você todo dia? Fé confia e não duvida. Salmos 9:10 diz assim, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Você tem buscado? Deus não abandona. Salmo 125:1, NVI, diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a confiança nele proporciona uma vida de segurança, de paz e de propósito. Queridos, vai ser extraordinário, vai ser extravagante. Deus vai fazer muito além daquilo que você imaginou, pensa. Aleluia, Moisés, durante essa caminhada, no Êxodo 14:13, ele diz para o povo, encorajando o povo, como a gente já falou, não tenham medo, apenas permaneçam firmes e veja como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Catuca teu irmão e diz aí, fica calmo, irmão. Aleluia! E de repente a gente pode estar diante de uma responsabilidade tão grande que às vezes a gente pensa, como vou dar conta disso? Aí também Moisés nos lembra, Êxodo 14:15 e 16. Então o Senhor disse a Moisés, por que está clamando a mim? Não, eu só vou se fulano vier comigo. Eu só vou orar se fulano orar comigo. Se desprenda das coisas e seja dependente de Deus. Deus está dizendo, por que você está clamando por pessoas? Por que você está... Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? O mar fechou. Como eu vou passar isso? Como eu vou ser aprovado nesse concurso? Como é que vai acontecer? Aí Deus diz, você clama, você tem a palavra, você tem a autoridade, você tem fé, você tem o Espírito Santo. Diga ao povo que marche, tome sua vara, que é a autoridade que foi dada a mim e a você. Tome a sua autoridade e estenda a mão sobre o mar, estenda a mão sobre o problema, estenda a mão sobre a dificuldade, estenda a mão sobre aquilo que você quer ver na sua vida. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Deus se responsabiliza pela sua palavra. E por fim, queridos, louvar ao Senhor, como é importante. Por isso que eles já subiram.
Vocês estão notando isso? Esse fundo musical, há um ambiente aqui nos gerando força. Quando louvamos ao Senhor, fortalecemos a nossa fé. Quando você louva a Deus, você muda ambientes e circunstâncias. É poderoso o louvor. Tem um poder no louvor, naquilo que sai da sua boca como cântico. O louvor tira o foco do problema e coloca Cristo no centro. Aleluia. Glória a Deus. O louvor liberta das correntes e da opressão. O louvor abre portas das prisões. É uma linguagem poderosa que nos conecta com Deus e transforma a nossa realidade. Salmos 106, 8, NVT, diz: assim mesmo ele os resgatou para proteger a honra do seu nome. Olha só. Deus resgatou você para proteger a honra do nome. Para mostrar o seu grande poder, ele ordenou que o mar vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras dos seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores. Nenhum deles sobreviveu. Talvez você tenha convicção agora de que olhando para a esquerda e para a direita, você não está mais vendo os problemas que você chegou aqui com ele. Diga: eu venci. Sou capaz de superar. Aleluia! Nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Sua boca deve ser o objeto, o instrumento de Deus, de gratidão, de estar adorando ele, de estar fazendo acrescentar na sua vida as intervenções divinas. Salmo 42, 7 e 8. Mesmo que você, na NVT, diz assim: ouça o tumulto do mar revolto. A gente não está, muitas vezes está ouvindo tumulto, né? Nas situações que a gente está passando. O mar revolto é o mar bravio. São tempestades, são ondas altas. Mesmo quando eu estou em volta disso, durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. E à noite eu entoo cânticos para Ele. E faço orações ao Deus que me dá vida e vida em abundância. Aleluia, eu lembro dos louvores de Miriam no percurso, não é? De Moisés levando o povo para a terra prometida. Em todo o tempo havia essa instrução de Deus para estarem envolvendo louvores ao Senhor. E esse versículo aqui, ele é providencial para nós ouvirmos essa manhã. Atos 16, 23 e 26, na NVT. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Paulo e quem? Paulo e Silas. O carcereiro recebeu ordens para não os deixarem escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Somente? Não. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos ouviam. Quando você está louvando, você não está trazendo somente libertação para você. Todo o seu derredor vai estar sendo influenciado, vai estar ouvindo um cântico, sinalizações da parte de Deus para agir, para intervir, não somente na sua vida, mas na vida dos que estão perto de você. De repente, diga de repente, houve um forte terremoto. E até os alicerces da prisão foram sacudidos. Você crê que foram sacudidos? Prisões que talvez você ainda estivesse inserido, você vai sair daqui liberto. No mesmo instante, todas as portas se abriram. Diga: com Deus, todas as portas vão se abrirem. Aleluia! E todos os presos se soltaram.
Êxodo 15, 1 e 2. Então Moisés e o povo de Israel entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha canção. O Senhor é o meu Salvador. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o meu Pai e eu o exaltarei. Você sabe que no fim da ceia, da última ceia, que nós vamos também estar começando, depois que Jesus falou o que tinha de falar, ter orado com os discípulos, aí no final diz que eles cantaram um hino. Aleluia. Veja a importância do louvor. Nos louvores, a vitória de Deus é anunciada. Diga, quando eu louvo, eu estou anunciando uma vitória. Eu estou anunciando a libertação de uma dificuldade. Eu estou anunciando a quebra de correntes em coisas que estão tentando ainda me deixar preso. Mas a minha liberdade é verdadeira. Diga, a minha liberdade é verdadeira. Porque eu não faço o que eu quero mais, eu faço cumprir-se a vontade de Deus. Eu faço cumprir a voz de Deus sobre a minha vida. Aleluia! Você pode ficar de pé.